peço desculpa não ter cumprimentado, agradeço a presença da camarada, que muito nos honra, e amanhã, com a sua experiência e o seu conhecimento, certamente nos vai ajudar a ter visões mais alargadas destas matérias. Obrigado, Antónia, por teres vindo junto a nós. Estará também presente o professor Christoph Scherrer, que é um professor catedrático alemão que tem estudado em pormenor as questões da globalização e que nos vem dar a sua visão de académico numa visão global que interlaça com a situação que se passa na União Europeia. E também para partilhar connosco a sua experiência como sindicalista. Vai estar presente o Manuel Carvalho da Silva, secretário-geral da CGTP. Este é o programa do Seminário Internacional durante o dia da manhã, durante a manhã, começará cerca das 10 da manhã até cerca do meio-dia, meia hora, e com a intervenção destes académicos ou sindicalistas, vamos certamente todos sair daqui mais enriquecidos no final dos trabalhos. Depois, duas referências especiais. A primeira é uma saudação especial à Fundação Friedrich Herbert, que na pessoa do Reinhard Naumann, o diretor, portanto, sempre nos tem apoiado e que também está aqui connosco e que, mais uma vez, peço desculpa porque me esqueci na abertura, mas está aqui a referência. E a referência fundamental, também que me esqueci, que já foi referenciada pelo camarada Miguel Laranjeiro, de que vamos ter amanhã, na sessão de encerramento, além de outros camaradas, o camarada secretário-geral do Partido Socialista, António José Seguro, e é a primeira vez que a corrente sindical socialista tem a presença de um secretário-geral nas suas iniciativas, neste caso do seu encerramento. Portanto, são estes pedidos de desculpa que queria fazer e queria apresentar. Vamos então ao tema que nos estamos em debate, que nos merece a máxima atenção, que é a discussão, e a partir de agora está feita a abertura da discussão, da resolução do 10º Congresso da nossa corrente. Esta resolução do 10º Congresso apresenta e está ao vosso dispor para ouvir as vossas críticas, as vossas propostas de alteração, as vossas sugestões, as vossas recusas sobre aquilo que os camaradas da corrente sindical socialista pensam sobre a situação nacional, a situação europeia e a situação internacional, o que leva a que este documento tem duas partes. A primeira parte é a análise da situação política e sindical, e a segunda parte, a partir da página 7, as posições e reivindicações da CGTP, da corrente sindical socialista da CGTP. É isto que a mim me compete agora apresentar, é isto que a mim me compete motivar. Uma questão prévia. Os camaradas têm todo o direito, como dizia agora o Oscar, e está no regulamento que acabou de ser aprovado, todos têm o direito de intervir. Todos têm o direito de fazer propostas. Propostas de inclusão, propostas de exclusão, propostas de acrescentos. A única diferença entre nós, como o Oscar acabou de dizer e muito bem, e que está expressa no regulamento de funcionamento, é a diferença na votação, onde só os militantes têm o poder de votar porque comprometem a própria organização. De resto, camaradas, todos podem e todos devem dar as suas opiniões, as suas críticas. Há somente uma questão de fundo, como todos compreendem. Quem quiser fazer propostas, tem que as fazer propostas, tem que as fazer por escrito. Quem quiser fazer propostas, seja de que natureza for, de acrescentos, de exclusões ou de alterações, tem que as fazer por escrito para que a mesa possa ver e depois decidir, e não há aprovação, não há apresentação de propostas verbais. Estas são as questões de método. Vamos então às questões de conteúdo. Sobre as questões de conteúdo, camaradas, nós estamos no centro de um turbilhão total nas nossas vidas. Cada um de nós, seja qual for o seu extrato social, desde o académico até ao operário fabril, desde o trabalhador com habilitações superiores até ao trabalhador com as habilitações
elementares, seja o empregado, seja o desempregado, seja o jovem, seja o menos jovem, nós sentimos que toda a nossa sociedade está em ebulição. A nossa sociedade está em ebulição e a nossa referência é que nos últimos 2, 3 anos nós sentimos que tudo parece que nos cai em cima. Fazendo uma blague, já faz lembrar o Asterix, que parecia que o céu caía em cima da cabeça. Tudo parece que vai mudar. E tudo parece que muda, mas muda contra nós. Muda, mas muda contra quem trabalha, independentemente das habilitações ou da sua posição social na sociedade. Hoje, quer os juízes, quer os polícias, quer os generais, quer os diretores de serviços da administração pública, têm os mesmos problemas que os trabalhadores guardas, que os trabalhadores da administração pública que não têm habilitações superiores ou médias. O corte de salários na administração pública é um facto que abrange toda a gente, por um lado. Por outro lado, no setor privado, o ataque aos trabalhadores do setor privado tem o exemplo melhor. O melhor exemplo, aquele que significa e que dá explicação para tudo, é a intenção do Governo de fazer aumentar os horários de trabalho mais 30 minutos por dia, mais 2 horas e meia por semana, o que representa efetivamente a concretizar-se esta medida que os trabalhadores do setor privado iriam trabalhar mais 15 dias úteis por mês, por ano, ao final do ano de trabalho. Ou seja, todos, seja no setor público, seja no setor privado, tudo cai em cima de quem trabalha. E podemos, isto todos os dias nós somos chocados com as notícias. Esta é a notícia do Diário Económico da passada quinta-feira. Eu trouxe este jornal inteiro porque isto ilustra exatamente com 3 notícias de primeira página. A primeira notícia é que a Troika quer cortar salários no setor privado. E nós ouvimos-los dizer que querem cortar salários no setor privado. E nós já vamos ter esse problema, porque no subsídio de Natal, para quem ganha mais de 485 euros, metade da diferença acima dos 485 euros, vamos ter o corte no subsídio de Natal. Mas aquilo que a Troika aqui nos apresenta é mais, repito, é mais cortes ainda. Mas depois diz outra coisa aqui ao lado. Diz claramente que as famílias em Portugal vão ter a eletricidade mais baixa da Europa. E mais alta, mais cara. Antes de Só prova que estamos no bom caminho. Os camaradas estão todos atentos. Isto é bom, está tudo atento. Ora bem, mas depois, sinal contrário. E esta é que é a marca distintiva do governo que temos hoje em dia. É que o governo dá mais tempo à banca para evitar a nacionalização. Ou seja, aqui nesta primeira página, 3 notícias que designam aquilo que nós hoje temos em dia. Injustiças, exploração de quem trabalha e proteção do capital, do poder económico, das grandes empresas. Estas são as marcas de identidade do governo do PSD, CDS, do governo de direita que nós temos. E nós aqui poderíamos, e não vamos estar aqui a fazer um discurso de 1 hora, nem nada que se pareça, porque todos nós temos que intervir e dar as nossas opiniões. Esta é a marca de identidade do governo. É uma marca que vai além do memorando da Troika, que durante as negociações em março, abril e maio nos impôs um memorando da forma como impôs, com medidas terríveis para quem trabalha. Mas o governo, como nós sabemos, o Passos Coelho, todos os ministros, e inclusive na prática concreta, tudo vai para além daquilo que está na própria Troika. E está no memorando e que imposto pela própria Troika. Esta é a marca
a marca de identidade do governo. Mas se nós olharmos caso a caso, e não vamos utilizar o nosso tempo aqui para o fazer, nós assistimos exatamente isto. Tudo o que é trabalho, tudo o que é condições de trabalho, tudo o que é condições que nós conquistamos, nós, e quando digo nós, digo todos os trabalhadores do privado ou do público, é para abater, é para abater, é para abater. É para reduzir, é para reduzir, é para reduzir. Simultaneamente, os direitos sociais que nós conquistamos, os direitos sociais desde a saúde até ao ensino, desde os transportes até à segurança social, esses direitos sociais afirmam que não podem, diz o Governo, diz a Troika, que não pode continuar, tem que ser reduzido, tem que acabar. O melhor exemplo é aquilo que está-se a assistir neste momento nas grandes cidades, Lisboa, Porto e noutras cidades, que é a redução da rede de transportes, levando a que, em alguns casos, inclusive, os turnos da noite são suprimidos, prejudicando objetivamente pessoas que não têm transporte para irem para o trabalho central meia-noite ou para regressarem do trabalho para casa se estão no turno da noite a trabalhar. Mas isto, para o Governo e para o poder económico, é irrelevante. É a aplicação